Olá, meus amigos. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a doutrina do Sola Scriptura e por que eu a considero uma doutrina errônea, um ensino errôneo. Para quem não sabe, eu fui pastor batista, né, no passado e hoje sou católico. E uma das principais coisas que me fez, né, se tornar católico foi a doutrina do Sola Scriptura. Foi entender que essa doutrina não parava de pé quando confrontada com a realidade. Essa foi minha percepção. Vou mostrar para vocês rapidamente, é um assunto bem extenso, mas eu vou tentar ser breve aqui, por que essa doutrina não funciona, né? Antes de dizer por que ela não funciona, é bom dizer o que é o Sola Scriptura, né? Bem resumido aqui. O Sola Scriptura, né? O lema Sola Scriptura, um lema na língua latina, né, que quer dizer somente a Escritura. O que quer dizer isso na prática? Que para um cristão protestante, na sua maioria, porque tem anglicanos que não aceitam sola escritura, por exemplo, mas na sua imensa maioria, os protestantes aceitam e têm a base da sua fé na doutrina do sola escritura. Eles acreditam que toda doutrina, toda norma de vida deve estar somente na Escritura. Então, eu diria que tudo deve estar explícito na Escritura. Se não estiver explícito na Escritura, não podemos viver, não podemos praticar. Então, qualquer coisa na prática cristã estaria somente na Escritura. Não é? Bom, vamos pensar um pouquinho. Tem alguns pontos aqui importantes. Se o sola escritura funciona, nós deveríamos olhar à nossa volta no mundo protestante e nós não deveríamos ter tantas denominações protestantes, concorda? Porque as denominações elas vão surgindo na maior parte do tempo pelas divergências doutrinárias. Todos estão lendo a mesma escritura e todos chegam a conclusões diferentes. Isso já é um sinal para a gente que tem algo errado, não é mesmo? Um outro argumento que eu acho bastante interessante é a gente pensar em termos históricos, né? A gente sabe que aí nos primeiros 3 séculos, até o 4º século ainda, parte do 4º século, nós não tínhamos um cânon completo, né, das escrituras sagradas, ou seja, nós não tínhamos ainda a Bíblia como nós a conhecemos hoje. Né? Nós ainda temos um outro problema que a maioria das pessoas não sabiam ler naquela época, a maioria das pessoas eram muito simples, não tinham uma educação formal, e o preço, né, de você ter um material escrito como as escrituras era extremamente elevado, porque você tinha que copiar o texto à mão. Então é um anacronismo histórico a gente imaginar que qualquer cristão daquela época podia abrir a sua Bíblia ali, tirar a Bíblia debaixo do braço, abrir, ler e entender o ensino da Escritura. Não era assim. Então isso não mudou depois do 4º século, as pessoas continuaram com muito pouco acesso às Escrituras durante a história. Então a gente podia imaginar que se o sola escritura é verdadeiro, boa parte dos cristãos de todos os tempos viveram sem esse guia, né, central que seriam as escrituras. Nota, aqui eu não estou tirando a importância das escrituras. Né? Nós católicos somos ensinados, né, pela igreja a amar as escrituras. A igreja católica, muitos não sabem, mas se você for nas missas, né, durante 3 anos, você vai ver substancialmente toda a escritura sendo lida. É claro que tem alguns trechos que não, mas substancialmente, o grosso das escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, você passa por 3 anos indo nas missas, né? Então, um católico lê sim a Bíblia, o católico ama sim a Bíblia. E, por sinal, quem produziu a Bíblia foi a igreja. Você vai dizer, não, João, não foi. Foram os apóstolos, né? Foi Mateus, foi Marcos, foi Lucas, foi João, foi Paulo. Olha, quem são essas pessoas se não a igreja? Não é? Não pense que eles eram desigrejados, viviam dispersos. Não, eles eram a igreja, eles faziam parte da igreja. E digo mais, se você fosse um cristão dos primeiros séculos, como você saberia quais livros eram ou não inspirados nas escrituras do Novo Testamento? Você recorreria a quem? A resposta é muito simples e historicamente verdadeira. Você recorreria à igreja. Então, por exemplo, a lista canônica, nós tivemos concílios para decidir quais livros eram ou não canônicos. Então, houve um consenso na igreja de que quais livros eram inspirados por Deus e quais eram bons, mas não tinham o mesmo nível de inspiração. Foi a igreja que definiu isso. Quem copiou as escrituras, quem manteve, quem guardou as escrituras? A igreja. E quando eu estou dizendo a igreja antes de Lutero, antes da Reforma Protestante, qual igreja é essa? Igreja Católica.
Então, meus amigos, é um vídeo bem curto, né? Nós teremos muito mais para falar sobre o assunto, mas eu queria só dar uma introdução para quem ainda não conhece o assunto, né? Na visão de um ex-protestante. Então, sola escritura, na minha opinião, na minha visão, baseado nos meus estudos, é uma doutrina inválida.